Bom dia, irmãos, irmãs, amigos que nos visitam também nesta manhã, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a aula de hoje da Escola Bíblica Dominical, inicialmente orando ao Senhor. Eu peço a você que feche seus olhos, vamos orar, aquiete-se para nós pedirmos graça ao nosso Deus nesta manhã. Pai, nós estamos aqui gratos porque o Senhor tem sido tão generoso com as nossas vidas, se revelando a nós, Senhor. Agradecemos por Tua Palavra, agradecemos por Teu Santo Espírito, que através dele nós conseguimos compreender e praticar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor colocou também uns aos outros para nós nos ajudarmos mutuamente nessa caminhada, Senhor. Sempre nos dê esse senso de coletividade, de nós estarmos como o Teu corpo, crescendo juntos para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Muito obrigado por esta manhã de ensino, de estudo, de pregação da Tua Palavra, de adoração coletiva, especial ao Senhor. No nome de Jesus que oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. Se o Senhor permitir, nós vamos ver cada um deles em uma aula, portanto será uma série de 5 aulas, se o Senhor permitir. Esse é o projeto, é o programa do Rodrigo, mas o Senhor é soberano, Ele pode mudar tudo isso, não é? Mas o meu intento é fazer 5 aulas, nós estudarmos 5 aulas e cada uma delas nós vermos os 5 solas da Reforma Protestante, tá bom? Hoje nós vamos estudar o primeiro deles, mas eu sempre vou trazer no material essa base, essa introdução de conhecimento histórico para nós com relação a este assunto. Por exemplo, o que foi a Reforma Protestante? O que aconteceu na história que marcou a igreja e marcou o mundo de forma geral, através de um movimento chamado Reforma Protestante? Reforma Protestante é um movimento cristão que teve seu momento mais intenso no início do século XVI, pelo reformador Martinho Lutero, através da publicação de suas... Igreja Reformada? 95 teses, isso, muito bem. Martinho Lutero afixou essas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, ao protestar contra diversos pontos doutrinários da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. A reforma não aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, mas o 31 de outubro de 1517 é uma data histórica que revela para nós, que traz para nós o cume, o auge, o momento mais intenso da Reforma Protestante, que durou séculos, eu diria. Mas ela culminou nesse dia 31 de outubro de 1517, quando um homem estava lutando contra o seu entendimento adquirido pela Igreja Católica, e ele pensava de uma maneira, ele pensava de uma forma, mas a maneira de pensar e a maneira em que ele aprendeu da Santa Igreja Católica não batia com as Escrituras. Chegou um momento em que este homem, ao ler Romanos, especialmente capítulo 1, versículo 16, versículo 17, ele entra em choque consigo mesmo e com o conhecimento que ele tinha adquirido pela Igreja Católica. E ele falou: tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. Portanto, algo precisa ser feito. E esse homem chamado Martinho Lutero elaborou 95 teses, são 95 proposições, são 95 afirmações que contrariam ou contrariavam dogmas, ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Martinho Lutero fez isso. E ele escreveu essas 95 teses, e ele chegou na porta da catedral do castelo de Wittenberg, e ele pregou essas 95 teses na porta da catedral, para que todo aquele que entrasse ali, o fiel que entrasse na igreja, antes de entrar na igreja, ele lesse
aquelas 95 proposições de Martinho Lutero e parasse para pensar, peraí, parece que esse homem tem razão. Aí houve o auge, o cume, o momento mais intenso da reforma protestante. Tanto que os que abraçaram essa causa foram chamados, na época, de protestantes. Os que estavam protestando contra a Santíssima Igreja Católica. Por isso você hoje é chamado de protestante. Porque você não concorda com a doutrina da Igreja Católica e com qualquer outro ensino que é contrário à palavra de Deus. Ok? 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517. Aí é a Catedral de Wittenberg. No Castelo de Wittenberg. Vamos aos 5 solas. 5 solas são frases latinas que definem, do latim, né? Que definem princípios fundamentais bíblicos que basearam a reforma protestante, em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Romana. A palavra latina sola significa somente, somente. Você vai ver somente, 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 somente. Somente. Os reformadores falavam, é somente isso, não é isso mais aquilo. É somente isto, não é isto mais aquilo. É somente, somente, somente isto. E eles sintetizaram, eles resumiram nos 5 solas, nos 5 somente. Os 5 solas sintetizam, resumem os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares nos quais creram ser essenciais à crença e prática cristãs. Todos os 5 implicitamente rejeitam ou se contrapõem aos ensinamentos da então dominante Igreja Católica Romana, especialmente contra o líder, o Papa. Esses 5 pontos como se fosse uma bandeira erguida dizendo assim, ó, tem coisa errada por aí. É somente isso, não é somente isso, não é aquilo, é somente isso, somente isso. Entenderam? Sola, sola, sola. Hoje, com a permissão do Senhor, estamos vendo sola fide, o primeiro deles. Significa somente a fé. Somente a fé. Não é somente a fé, ou não é fé e alguma coisa. É somente fé. Só fé. Sola fide, vamos lá, todos juntos, leiam comigo os alunos. Sola fide é o ensinamento de que a justificação, interpretada na teologia protestante como sendo declarada por Deus, é recebida ou apropriada somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras humanas, embora na teologia protestante a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Ok, vamos entender o que nós lemos. Primeiro nós precisamos entender qual que é o estado original do ser humano. Alunos, qual é o estado original do ser humano? Morto em seus delitos e pecados. Que mais? Outro fala aí, ou outra. Condenado. Que mais? Caído. Totalmente depravado. Total depravação. Primeiro ponto das doutrinas da graça. Quem sabe nós vamos iniciar uma série com relação aos 5 pontos das doutrinas da graça. Muito bem. Que mais? Morto, depravado, pecador, caído, condenado. Essa é a situação da raça humana. Esse é o estado da raça humana. Portanto, a raça humana não é justa. O que é ser justo? É ser correto. É aquele que cumpre a lei. Aquele que é moralmente correto. Mas o ser humano não é moralmente correto. Por essência, ele é pecador. Ele não é justo. Se ele não é justo, diante de Deus, ele está condenado. Porque Deus é justo. E ele não pode receber para si quem não é justo.
Quem não é justo não fica na presença de Deus, não permanece, não tem relacionamento com Ele, e não entra no céu dele, de jeito nenhum, quem não é justo. E aí? Qual é a sua situação, pecador, pecadora? Acontece o seguinte, que Deus, por misericórdia, Ele escolhe da raça humana quem Ele quer, para que, através da morte do seu Filho, que foi o único homem justo, perfeitamente justo, através do sacrifício do seu Filho, Ele, pelo Filho, recebe pecadores, pessoas injustas para si. Perceberam que o sacrifício de Cristo faz com que você seja transformado para Deus. Transformado para Deus. Você sempre foi injusto, pecador, mau, ímpio. E Deus não te aceita como pecador, mau, injusto. Não te aceita. No seu estado natural. Mas através do sacrifício de Cristo, o justo, Deus te recebe agora como filho, como amigo, como justo, pelo sacrifício do justo filho. E como que acontece isso? Deus, Ele declara você justo. Deus, Ele fala, você é justo, agora, pelo sacrifício do meu filho, pelos méritos do meu filho, eu te declaro justo. Isso eu acabei de falar para você, o processo de justificação. Justificação é um processo que Deus, soberanamente, unicamente por meio dele, realiza na sua e na minha vida. É justificação, Ele te declara justo. Mas não por causa de você, por causa do Filho. Porque você, agora vamos lá, sola fide, porque você crê no Filho. Porque você crê no Filho e porque você faz boas obras, você se torna justo, ok? Rodrigo, somente a fé. Larga a mão, a sua mão direita aqui. É só fé. Entenderam o que é sola fide? Vamos lá, de novo. Sola fide, ou somente a fé, é o ensinamento de que a justificação, esse processo todo que Deus te declara justo, Ele diz, você agora é justo, interpretada na teologia protestante como sendo declarada por Deus, é recebida, a justificação é recebida ou apropriada somente pela fé. Fé em quem? Fé no seu eu? Fé nas coisas boas da vida? Fé nos bons pensamentos? Fé no futuro? Fé no que tudo vai dar certo e Deus um dia vai me receber no céu? Não. Qual é o objeto da nossa fé? Jesus. Fé é em Jesus. Você crê em Jesus, você confia nele pelo que ele fez, você confia nos méritos dele, você confia na justiça dele, portanto, assim você é justificado pela fé somente, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras humanas. Embora na teologia protestante a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada. Você tem uma fé salvadora, você crê em Jesus Cristo e pelos méritos dele você é declarado justo por Deus, ok? Você não fez nada para isso, porém, ao crer em Jesus Cristo e ter a fé verdadeira no seu coração, há evidências de que você foi justificado, salvo, regenerado. Quais são as evidências? Quais são as evidências? O que mostra que você é justificado? Boas obras. As boas obras não determinam a sua salvação, mas as boas obras são evidências, são fruto, revelam que você tem a fé verdadeira no seu coração e que você crê no Salvador, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, e você assim é justificado. As boas obras
evidenciam, mostram que você é justo, mas não determinam a sua salvação. Isso. Amém. Isso mesmo. Nós vamos ver daqui a pouquinho no comentário do pastor Ronaldo Vasconcelos. Exatamente isso. Alguns teólogos veem essa doutrina como sendo o resumo da fórmula: fé garante justificação e boas obras. Correto isso? Sim. Fé garante justificação e boas obras. Você é justificado porque você crê. Você deposita a sua confiança na pessoa certa, no Deus que te salvou e que te justifica. Então, a fé garante justificação e boas obras. Ao contrário disso, em contraste com a fórmula católica romana, fé e boas obras produzem justificação. Onde está errado aí? Fé mais alguma coisa. Fé mais a prática de sacramentos. Fé mais realizar coisas para ser salvo. Fé mais alguma coisa. Esse foi um ensino dominante por séculos, em que homens de Deus foram se debruçando na palavra de Deus e falam: não, está errado, isso está errado. Não é fé e alguma coisa, não é fé mais prática, não é fé mais entrega e exercício de dogmas. Está errado, é fé somente. Mas a fé é inerente ao homem? A fé que você pôde exercitar em Jesus Cristo, ela vem de você mesmo? Como que a fé vem no seu e no meu coração, ou veio no seu e no meu coração? Porque você creu em Jesus Cristo. Você fala: não, é verdade, eu sou pecador, eu não mereço nada disso, portanto eu confio em Jesus Cristo, eu me entrego a Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Mas essa fé é algo que vem dentro de você, ou é produzido por você? É uma confiança plena em Cristo que o ser humano possui por si mesmo para ser justificado? A fé, diz o pastor Ronaldo Vasconcelos, é o dom ou capacidade sobrenatural que Deus dá ao homem através do novo nascimento, para que possa, em primeiro lugar, mas vamos entender. Ok, você foi justificado porque você creu em Jesus Cristo somente, entendeu isso, tá? Mas aí quem sabe alguém pode pensar assim: mas eu criei, a fé é minha, eu que manifestei. Não, eu falei: não, eu creio em Jesus Cristo, eu entrego minha vida ao Senhor, eu aceito Jesus. Porém, a fé, esse dom sobrenatural, de você crer em Jesus Cristo, e você se apropriar da justiça de Cristo, nem isso é nosso. É dom de Deus. É um dom sobrenatural que fez com que você, estando morto, você nascesse de novo e pudesse crer. Porque nem fé, nem crer nós temos naturalmente. Deus dá a você, de A a Z, do início ao fim, o que você precisa para a salvação. Nada é do homem. Nada é seu, tudo é de Deus. Ainda que você fale: é verdade, eu me apropriei da justiça de Cristo, eu criei nele, mas para crer, precisou antes disso, do dom da fé ser dado a você. A fé verdadeira não vem de nós, nada vem de nós, é Deus que dá a mão para nós nos apropriarmos da justiça de Cristo para nós. Que bênção! Isso faz com que o nosso ego desmorone. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em vários momentos fala: então, e o orgulho? Não tem espaço nesse processo todo. E a cobrança de uns para com os outros? Não tem espaço. Porque se fosse por obras, ou se ainda que a fé fosse nossa, eu poderia falar: eu tenho, você não tem. Eu consegui, eu conquistei, eu pensei, eu fiz força, eu consegui crer em Jesus Cristo. Você não?
Não é da minha parte nem da sua parte. Nada vem de nós. É Deus que por graça concedeu o dom da fé para você despertar e apropriar-se da justiça de Cristo, que foi dada a você. Na verdade, ela foi imputada a você, ela foi declarada a você. Para que, em primeiro lugar, reconhecer a sua incapacidade de ser justo. Aquilo que o Newton acabou de falar. A fé faz com que você, primeiramente, olhe para o seu eu e fale: tem algo errado aqui. Tem algo estranho aqui dentro. Faço coisas erradas. Diante de um Deus santo, sujo como eu estou, como eu vou permanecer? De que jeito? Do jeito sujo, estranho, pecador, miserável pecador, como eu estou, como permanecer? Ou como estar na presença de Deus? Primeiro ponto, a fé produz isso no seu coração. Depois, em segundo lugar, para reconhecer a obra de Cristo na cruz para a salvação. Você olha para você mesmo: não consigo por mim mesmo, sou pecador, Deus me fulmina, a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E aí? Você precisa então, a fé faz com que você primeiro reconhece o seu estado, depois você olha para Cristo. O que Cristo fez na cruz por você, pagando pelos seus pecados, morrendo no seu lugar, o justo pelo injusto, você olha para ele e fala: ah, é por ele. Eu tenho acesso a Deus por ele. É um momento glorioso que o pecador, ao olhar para Cristo, fala: é por ele, não por mim. É possível. Por isso, eu creio em Jesus Cristo, eu me aproprio dessa vida com ele. Pela fé, eu me entrego a ele, eu me lanço a ele, eu me regozijo nele, eu adoro a ele, eu vivo para ele, pela confiança que você tem no que ele fez na cruz por você. Fé. Tem obra por aí? Percebeu até aqui alguma obra do pecador? Obra é fazer, ou até mesmo alguma coisa inerente dentro do pecador, que ainda que ele não faça nada, mas tem ali um tesouro guardado no pecador, para que Deus olhe e fale: ah, você tem um pouquinho de bondade. Há? Não há. Nenhuma. Segundo lugar, para reconhecer a obra de Cristo na cruz para a salvação. Você viu Cristo morrendo na cruz? Você não viu. Nós não somos testemunhas oculares. Mas você acredita de tal forma que ninguém te convence do contrário. Ou você tem dúvida de que Cristo morreu na cruz? Você não estava lá, mas é como se você visse. Isso é fé. Alguém vai falar para você assim: mas será que Cristo fez tudo isso mesmo? Você vai falar: será? Não, ele fez, ainda que você não acredite, meu amigo. Mas é verdade, e aconteceu. E ainda que o mundo inteiro não acreditasse, isto é fato, aconteceu. Você crê. Cristo morreu na cruz por mim, o injusto pelo justo, o justo pelos injustos. Terceiro, em último lugar, confiando em Cristo, essa confiança que nós nos apropriamos pela fé, possa ser justificado de uma vez por todas. A justificação, você crê em Jesus Cristo? A justificação não é um processo que inicia com 10%, depois vai indo, 20%, você está, diante de Deus, você está crescendo na justificação. Não, é errado esse entendimento. A justificação não tem intensidade, não tem grau, não tem evolução. A justificação é única, é de uma vez por todas. Por isso ele te declara justo, quando você crê em Jesus Cristo. Ei, no fundo, o que todo ser humano necessita diante de Deus é ser declarado justo. Mas Deus faz isso com quem Ele quer. Com quem Ele quer. E você crê em Jesus Cristo, pelo dom da fé que Ele colocou no seu coração.
e Ele te declara justo. Agora Ele fala: eu aceito você na minha presença, eu aceito você como meu filho, eu te aceito como justo, plenamente justo, porque você se revestiu de Cristo, da justiça do meu filho. E esse revestir-se é crer. É importante compararmos o que católicos e protestantes entendem como justificação. Presta bem atenção. Ambos concordam que o ser humano é pecador. Sim, os católicos concordam que o ser humano é pecador. O ser humano tem falhas, o ser humano tem defeitos. O ser humano precisa de Cristo. Porém, a verdadeira distinção entre as visões protestante e católica é o meio pelo qual o crente é justificado. Presta atenção. Na teologia católica, obras de justiça são consideradas meritórias para a salvação, além da fé. Eu estou fazendo um comparativo, e nós vamos ver nas aulas um comparativo entre protestantes e católicos, ok? Mas você pode colocar não somente o entendimento católico, mas muitos evangélicos que não creem na salvação unicamente pela fé, pela graça, somente Cristo, também estão dentro desse pacote de entendimento errado da salvação. Não somente os católicos. Eu não estou aqui querendo usar somente os católicos como os que estão errados. Eles sim, eles estão com o entendimento errado. Mas muitos evangélicos também entendem dessa forma, de forma errada. De forma errada. Fé e obras para conquistar a salvação. Porém, enquanto que na teologia protestante, obras de justiça, ou seja, fazer coisas justas, são vistas como resultado e evidência de uma verdadeira justificação e regeneração que o crente recebeu somente pela fé. É simples. Obras de justiça, praticar aquilo que é justo, vem depois. Vem, sim, mas vem depois, como consequência, não como algo determinante, não como fator de salvação. Exatamente, ainda assim, as boas obras não são por nós mesmos, porque por nós mesmos nós não conseguimos, se não for o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós quando nós fomos regenerados. Ainda assim, boas obras, Deus nos conduz, Deus nos capacita a praticarmos. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Vamos caminhar nesse texto maravilhoso, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que é como se fosse assim, sabe quando uma criança pergunta para o pai e para a mãe assim, como que eu nasci? Aí você vai explicar, né, a cegonha chegou, tal, né? Não, você não vai falar isso, né? Você vai explicar, dependendo da idade, você vai explicar com as palavras corretas, mas não subtraindo a verdade, mas você vai explicar do seu jeito, mas explica a verdade. Paulo está dizendo assim, como que nós nascemos? Como que nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus? Como que você, de morto, passou a ter vida? Como que você, distante de Deus, passou a estar com Deus e em Deus? Paulo vai mostrar. E ele começa no the end, ele começa no fim. Olha só, Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida. Sabe aquela história que assim, a mocinha estava presa no castelo e sofreu e precisou de ser resgatada, então chegou o príncipe, encontrou a princesa aprisionada no castelo, e aí ele resgatou e foram felizes para sempre. Esse é o fim, não é? Como se Paulo estivesse dizendo assim, e nós fomos felizes para sempre. Paulo diz assim, ele vos deu vida. Agora vamos voltar do início.
quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A princesa estava aprisionada. Nada podíamos fazer. Entendeu? Ele vos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos nossos delitos e pecados. Queridos, aqui Paulo está dizendo assim, ó, nós estávamos mortos. Morto é o mesmo que pecador, é o mesmo que ímpio, é o mesmo que não ter vida de Deus, não ser uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é estar morto. Morto. Pecador é igual a morto. O salário do pecado é a morte. Se você peca, você morre. Morto, entendeu? Essa é a situação, não só sua, mas de todos os seres humanos. Portanto, estar morto, ser pecador, não é algo que é consequência de atitudes. Estar morto e ser pecador é um estado. Ainda que fosse possível uma criança nascer, viver, crescer, se reproduzir e morrer, a lei da ciência, né? E não pecasse, ainda assim ela seria pecadora, morta. Por quê? Porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. É um estado. Todos somos pecadores. E por conta disso, pecamos. Pecamos. Entenderam? Você não é pecador porque você peca. Aí você vai falar assim, se eu não peco, eu não sou pecador. Não, você é pecador, é um estado seu. Por isso você peca. Entendeu? Nasce morto. Isso. Através de Adão, somos pecadores. Ah, mas a culpa é dele, não é minha. Não, ele pecou, mas você também peca. Adão é representativo da raça humana. Adão é representativo da raça humana. A culpa não é exclusiva dele. A culpa é sua também, porque você peca. E você peca intencionalmente. E se peca, está morto. Está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos em suas transgressões e pecados, os quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe ou do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, todos os outros. Paulo fala, vocês Efésios estavam mortos, vocês Efésios andavam no caminho da impiedade, e nós também. Paulo fala, ei, peraí, vou dar uma corrigida aqui, eu também. Ele não se exclui da regra, ele fala, eu também andava outrora, como filho da desobediência, eu também, todos. Paulo nivela a raça humana, inclusive ele, todos andavam mortos nos seus delitos e pecados. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ei, quem veio até o homem pecador para salvá-lo? Deus. E Paulo repete, nós estávamos mortos. E um morto não faz nada. O que um morto faz para ter vida? Nada. Deus chega no morto e fala, vou te dar vida. Por causa da misericórdia. Por causa da graça. Estando nós mortos, nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Você tem vida através de Cristo. Você não tem vida por prática, por exercício religioso. Ninguém tem vida por prática religiosa. Um crente, uma pessoa só vai ter vida por Cristo. Cristo somente. Nós vamos ver também. Cristo somente. Ok. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo.
nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Deus fez isso em Cristo Jesus para nos salvar, para mostrar que Ele é bom e Ele faz o que Ele quer com a raça humana dEle. E Ele salva quem Ele quer, e Ele redime quem Ele quer, e Ele dá o dom da fé para quem Ele quer. Olha só, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Paulo faz questão de dizer assim, ó, vocês são salvos pela graça, ou seja, Deus salvou você não porque você merecia, é por graça. Mas como? Qual que é o meio? Qual que é a instrumentalidade da salvação? Mediante a fé. Tem alguma coisa escrita depois da fé aí? Tá, mas com relação para a salvação? Não. Mediante a fé. E um pouquinho da sua bondade. Mediante a fé. Mas um pouquinho da sua beleza. Mediante a fé. Mas assim, você faz uma cara de gato de bota, Deus te salva. Mediante a fé. Mediante a confiança que você deposita nesse Salvador Cristo Jesus, mediante a entrega que você se lança a Ele, e você fala, é Ele que me salvou, é pelos méritos dEle que eu tenho acesso a Deus, eu fui salvo pelo que Ele fez na cruz por mim, porque eu não conseguiria fazer nada, pela fé, é o abraço que você dá na graça de Deus, pela morte de Cristo Jesus, somente a fé. E isso não vem de vocês. Rodrigo, eu achava que a fé vinha de mim. Rapaz, você pisou no meu calo, porque eu acreditava que eu acreditava por mim mesmo. Aí Paulo fala, mais uma que eu tiro da sua conta. Você está com débito ainda. Nenhum crédito da parte do homem, tudo da parte de Deus. Pela fé. E isto não vem de vocês. Isto, intérpretes dizem, isto tanto a graça quanto a fé. Pode pensar nos dois. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. Dom é um presente. Dom não é uma qualidade que você tem. Quando você ganha alguma coisa, você fala, obrigado, viu, mas eu merecia. Não, quando você ganha, é presente. Você não merecia. Não merecia. É presente. Deus te deu. A fé. É dom de Deus. Não de... Para eliminar qualquer tipo de dúvida, Paulo ainda ele deixa bem claro assim, à luz do sol do meio-dia, não de obras, não por fazer, não porque você merece, não porque você crê e também pratica atos religiosos, não de obras, obras é fazer, não por obras, para que ninguém se glorie. Por que Paulo fala para que ninguém se glorie? Porque se fosse por obra, nós todos estaríamos enfileirados assim, ok? E Deus fala, start, começa a vida cristã. Aí você fala, eu fiz, você não fez, eu fiz. Estou na frente, hein? Estou ganhando. Orei mais do que você hoje. Li mais que você. Fiz mais que você. Sim. Então, eu acho que eu vou abrir um Kumon de línguas, né? Quem sabe, né? E existem denominações, no meio pentecostal sobretudo, que o dom de língua é uma confirmação da salvação. Está errado. Se você não fala em língua, você está numa categoria inferior, hein? Ainda não foi plenamente salvo. Treina mais um pouco. Eu já consegui. Estou me vangloriando. Isso. Isso. Fora. Exatamente.
Exatamente. O exemplo de Paulo é nesse sentido. Ele joga todas as obras religiosas dele no lixo. Com certeza, ele tinha um quadro lá na sinagoga com a foto dele. Pois, opa. Aham. Principal. Amém. Isso. É a fé. A fé verdadeira produz isso. A fé verdadeira não te joga no primeiro lugar do pódio. A fé verdadeira te joga no chão. Quebra as nossas duas pernas, no sentido assim, ó. Eu não tenho mais segurança nenhuma em mim. A minha segurança é Cristo. Somente. E terminando aqui, 10. Pois somos feitura dele. Cristo nos fez, criados em Cristo Jesus. Feitura aqui é um novo nascimento, tá? Deus nos... Aqui é o termo de um quadro sendo pintado. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora tem boas obras. Agora tem aquilo que você faz. Agora tem aquilo que você mostra, que você pratica, que você faz, que você ora, que você lê, que você congrega, que você pede perdão, que você tem atos de caridade, ok. Mas depois. Pois não, irmão? Desculpa o seu nome, perdão. Fernando, tenha bondade. Muito boa pergunta. No finalzinho nós vamos esclarecer mais, de forma derradeira isso. Mas já antecipando, existe uma só fé verdadeira, que é a fé depositada no objeto certo, na pessoa certa, que é Cristo Jesus. Porém existem fé falsas, que não produzem um novo nascimento, que não produzem uma salvação, que é fé em milagre. Muitos seguiam Jesus, e Jesus fazendo milagres, o que eles faziam? Eles acreditavam no poder de Jesus por causa do milagre. Mas quando Jesus parava de fazer milagre, o que eles faziam? Sumiam dali. E Jesus falava, essa fé não é uma fé genuína. Eles não creem em mim. Existe uma fé falsa. Existe uma crença errada. Fé falsa. Mas a fé verdadeira é uma só, que é vinda da parte de Deus. O dom de Deus. Ok? Pois não. Com relação a isso, Jesus está dizendo assim, a fé que você tem, quando ela é dada por Deus, ainda que seja uma fé pequena ou uma fé grande, no sentido assim, porque fé, existe grau, porém, a fé verdadeira em mim é que salva, somente a fé em mim é que salva, independentemente se acontecer milagre ou não, independentemente se você vê coisas sobrenaturais acontecendo, mas o sobrenatural, pelo sobrenatural, não salva. Quem salva é em quem você crê, até porque a fé somente não salva, a salvação não vem pela fé que eu tenho, mas no objeto. O poder não está na fé, o poder está em Cristo. Pense nisso, em Cristo. Não é só a fé, não é a fé que me salva, não é aquela confiança que eu tenho, mas a confiança na pessoa certa, porque tem muitos que têm fé em coisas erradas, em objetos errados, uma fé direcionada, uma confiança direcionada em algo que desmorona. Pude responder, Fernando? Não existem duas fés. Existe a fé em Jesus Cristo. E as coisas que acontecem pelo poder de Deus, você pode acreditar que isso acontece, ainda que sobrenaturalmente, pelo poder de Deus. É uma fé verdadeira. É uma fé que você está depositando na pessoa certa, no objeto certo. A confiança sua é em Deus.
Por quê? Por que eu quero dizer isso? Ainda quando não aconteça nenhum milagre, ainda que não aconteça nada, você tem fé, porque fé é mais, Jesus falava, é mais importante você crer em mim sem ver nada, do que crer vendo eu fazendo coisas. Entendeu? A fé é uma só, crer em Jesus Cristo. Se acontecerem coisas sobrenaturais, ok, mas você não vai acreditar no sobrenatural, você vai acreditar naquele que faz o sobrenatural, e a sua confiança está nele, em Cristo Jesus, ok? Pois não? O 72, né? Aham. Amém. Boa, Gilmar. Amém. 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 Exatamente. Existe uma fé só, Fernando. E a fé verdadeira é aquela que é depositada no objeto certo, na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Ok? Ainda que não chova, né? Tem um irmão que fala, eu até esqueci quem é, mas ainda que caia coisas do céu, sobrenaturais, mas eu creio em Jesus Cristo, e a minha fé está na pessoa de Jesus Cristo, ok? Vai. Uhum. Mas que ele montou vários orfanatos lá na Inglaterra. Uhum. Uhum. E Deus deu a capacidade a ele de acreditar que Deus ia suprir um orfanato, porque ele acreditava que Deus era o pai dos órfãos. Então ele sentiu, orou muito, e ele sentiu que ele tinha que montar um orfanato. E Deus supriu esse orfanato, e não só ele, na santa vida dele, ele tinha montado acho que 8 ou 16 orfanatos, agora não lembro exatamente. Só orando. Uhum. Só pediu uma festa para o seu orfanato. E eu cria que ele tinha o dom da fé nesse sentido, de uma fé maior. Ele tem a aplicação física, como eu creio que eu tenho. Uhum. Mas eu creio que eu não tenho ainda. Entendi. Isso, perceba, a fé é uma só. Para você crer e iniciar a sua vida, você recebeu o dom da fé, uma só. E isso é uma caminhada. A sua fé, Fernando, é diferente da minha, no sentido de crescimento, de amadurecimento, de intensidade. Mas ainda que você tenha uma fé lá em cima, é um exemplo, tá? De acreditar no sobrenatural, e sim, coisas acontecem, porque Deus realiza, e você crê não naquilo que do acaso aconteceu, mas por quem fez aquele sobrenatural, você crê que isso acontece. Aquele que não acredita muito nessas coisas sobrenaturais, mas crê de fato que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é a mesma fé, e é essa fé que vai fazer com que essa pessoa vá para o céu. Ponto, é uma fé só, uma fé só. Vai lá, Nilton, depois a Val, e nós vamos correr aqui, vai. Uhum. Isso. Uhum. Sim. Exato. Pronto. Val. Isso. Pronto. Aqui não vai dar tempo de nós lermos o texto de Romanos 1, 16 e 17, mas o justo viverá pela fé. O justo, ele não somente inicia a carreira cristã dele pela fé e depois acabou a fé. Não, é uma vida pela fé, não é? Ó, no documento Indulgentiarum Doutrina está escrito: elas, as orações e boas obras da bendita Virgem Maria, são verdadeiramente imensas, insondáveis e antigas em seu valor diante de Deus. Neste tesouro incluem-se também as orações e boas obras de todos os santos, todos aqueles que seguiram os passos de Cristo o Senhor, e por sua graça tornaram suas vidas santas, e levaram avante a missão que o Pai lhes confiou. Deste modo, preste atenção, eles alcançaram sua própria salvação, e ao mesmo tempo cooperaram na salvação dos irmãos na unidade do corpo místico. Aqui é um documento da Igreja Católica dizendo que as boas obras, as orações, fazem parte da salvação, mas está errado, não faz parte da salvação. Também o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1992, afirma:
A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Esse sacramento torna-nos conformes à justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia. Onde está errado aí? Batismo não salva. Não é um sacramento que salva. A salvação é pela graça mediante a fé. E você declara publicamente isso através do batismo, do sacramento. E aqui existem todos os sacramentos, 7 sacramentos da Igreja Católica, que é um sistema em que eles criaram para que a pessoa, pela fé em Jesus Cristo e na prática do sacramento, seja salva. Só que está errado. Depois você lê com mais cuidado o conteúdo aí, tá bom? E como entender sola fide à luz de Tiago 2,24, aqui nós vamos caminhar para o final. Abra alguém, Tiago 2,24, vamos lá. E aí, protestante? Agora a casa caiu para você, diz o católico. E aí? Como você explica isso? Tiago fala, vocês precisam entender que uma pessoa é justificada não por fé, mas por obras também. Veneno de rato para o protestante. Como sair disso? Pois não, Ketra? É isso, é o entendimento. Olha lá, antes de qualquer explicação, nós devemos ter a certeza de que não há contradição nem quebra da unidade bíblica quando colocamos lado a lado os textos de Efésios 2:8 e 9 e Tiago 2:24. Presta atenção. O termo justificação não é usado por Tiago da mesma forma que Paulo, lá em Efésios, e em Romanos e em Gálatas também. Enquanto Paulo usa o termo justificação para se referir à justificação do homem diante de Deus, Paulo está dizendo assim, a justificação é, quando Paulo ensina sobre justificação, ele fala, o homem justo diante de Deus, é somente pela fé. Como um homem se torna justo diante de Deus? Pela fé, e Deus declara justiça para esse homem. Olha lá, Tiago usa o termo para se referir à justificação do homem diante dos homens, ou seja, como um crente demonstra ou prova que é justificado, isto diante dos homens. Diante de Deus eu vou precisar ler para terminar. O crente é justificado mediante a fé, ok? Diante de Deus, como você é justificado? Como você é declarado justo? Pela fé, porque você crê em Jesus Cristo. Tem obras? Não, não tem obras. Deus não olha para você e fala, você creu em meu filho e você faz coisas boas, por isso você é justo. Não, diante de Deus a justificação é somente pela fé. Não se levando em conta qualquer obra, e não há outra maneira de ser justificado diante de Deus a não ser somente pela fé em Jesus Cristo. Agora, diante dos homens, o crente é justificado, é tido como justo, através de suas atitudes. Como que você olha para mim? Estou quietinho aqui, você está vendo fé dentro de mim? Não. Como você vê que eu tenho fé, e a fé é verdadeira? Pelas obras. Como eu sou justo para você? Pelo que eu faço. Pelas obras. É isso que Tiago ensina. E o Augusto Nicodemos vai nos mostrar aqui, ó. Tiago condena uma fé morta, sem obras, que parte de um coração não regenerado. A fé que Paulo diz que justifica é uma fé viva, que não somente abraça a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que produz mudança. As obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago recomenda. As obras que Paulo condena são as obras meritórias visando a salvação. As obras que Tiago recomenda e que nós devemos praticar são obras de obediência, consequência de ser salvo, ok? As obras que Tiago recomenda são obras de obediência. Um pouco de entendimento do contexto facilmente harmoniza os dois autores sobre este ponto e não há contradição alguma. Paulo está dizendo daqui para lá, diante de Deus. Ei, você é justo diante de Deus? Somente pela fé. Tiago está dizendo assim, ok, uma vez sendo justo diante de Deus pela fé, você é justo pelo que você faz. Porque se você não pratica, ele dá uns exemplos. Se você não faz obra de caridade, não obedece, que fé é essa sua que você fala que tem? É mentira, é uma fé falsa. Ok? Depois você leia, por favor, essa conclusão, que não vai dar tempo, nós precisamos terminar. Aplicação do sola fide, muito mais do que formalismo. É muito mais do que casca. Viver pela fé não é ser religioso no sentido de ser a aparência de alguém santo. Comumente as pessoas imaginam que fé e formalismo religioso são a mesma coisa. Ao verem um crente frequentando os trabalhos da igreja e zeloso no cumprimento de seus deveres religiosos, imaginam, esse é um homem de fé, essa é mulher de fé. Olha como ela se veste.
Não é isso. No entanto, por mais importante que seja o zelo religioso, a fé é muito mais do que isso. Não devemos desprezar o valor da participação nos cultos e no cumprimento dos deveres religiosos, mas viver pela fé é muito mais do que a prática de atitudes religiosas. Viver pela fé é viver em obediência à palavra do Senhor, é ter comunhão com Deus, é zelar pela vida cristã, é ter motivos e objetivos nobres aos olhos do Senhor. Viver pela fé é muito mais do que vestir uma roupa bonita para participar de um culto, muito mais do que se esforçar para estar presente em inúmeras atividades eclesiásticas, muito mais do que levantar a mão para falar aleluia. Viver pela fé é refletir a luz de Cristo neste mundo mau e confuso em que vivemos. É demonstrar ao mundo externamente a mudança que o Espírito Santo realizou dentro de você e a diferença que Cristo faz na sua vida. Você declara somente pela fé, eu fui salvo somente pela fé. Isso vai refletir externamente o que já aconteceu internamente. Não é uma casca, não é um verniz, não é uma maquiagem. É uma vida de realidade. Realmente, é uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, eu preciso terminar. Obrigado por hoje, pelo início. Se tiver mais alguma dúvida, algum complemento, depois a gente vai batendo um papo nas conversas privadas, tá bom? Que Deus nos abençoe.